só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não resistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move. Graças a Deus, uma boa tarde para você que está conectado aqui na web rádio UNIT, da Igreja UNIT, Igreja Unidos em Cristo, que tem como pastor presidente pastor Misael João Freitas e a pastora Kátia Regina Gates Freitas. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolino e vou com você até as 15 horas dessa tarde chuvosa de quinta-feira aqui em Joinville. Muita chuva, mas graças a Deus pela chuva. Sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando na live nessa tarde. Abraço pastora Regi, pastor Saldanha, boa recuperação para o Senhor aí, pastor Saldanha. Abraço para toda a família Saldanha, abraço para a Rosane, para o Valdir aí também que estavam aí na live. E eu quero pedir para você ajudar a curtir, comentar, compartilhar, levar a live para frente para que a gente possa levar a palavra de Deus nessa tarde de quinta-feira, né? Aqui na programação Mulheres Segundo o Coração de Deus. Vamos com o louvor então, mas antes do louvor vamos orar. Graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor por mais essa tarde, mais essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ministrar a Tua palavra, para sermos direcionados pelo Teu Espírito. O Senhor tem liberdade, Pai, para falar conosco, fazer da forma que o Senhor tem, falar da forma que o Senhor quer falar. Traz a memória que precisa ser falado, Senhor, traz a nossa lembrança, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Senhor, prepara o nosso coração, ajuda-nos, Senhor, nos nossos momentos, Pai, de dificuldade, ajuda-nos, Senhor, a ser melhor, ajuda, Senhor, a ser parecido com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser cristãos autênticos, genuínos, legítimos, Senhor. Nós pedimos, esteja conosco nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Paz, Rose. Deus abençoe. Vamos ficar com louvor aí, quero oferecer para vocês que estão conectados. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher, mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia?
praticar ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus, mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo, eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar a tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Graças a Deus, nós escolhemos a Deus, né? Nós sempre vamos escolher a Deus, amém? Eu declaro isso sobre a sua vida, profetizo sobre a sua vida, que as suas escolhas sempre serão as escolhas de Deus, né? As suas escolhas sempre serão conforme os pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejar. Então passareis a orar a mim e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. As escolhas, né? Isso representa, amados, que antes de qualquer escolha nós precisamos pedir a direção de Deus, precisamos orar para Ele anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, né? O que o nosso olho não consegue ver, nós conseguimos enxergar só um palmo na nossa frente, né? Não conseguimos enxergar o dia de amanhã, a não ser que Deus revele, né? A não ser que Deus venha e revele, né? Para o profeta, ministério profético, traga a revelação, né? Traga um insight, é isso que fala, um insight, né? Do futuro, né? Como ele fez com Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Por quê, Deus? Por que eu tenho que ter essa escolha? Porque de ti mostrou o futuro para Abraão. Mostrou o presente dele, o que ele tinha que fazer, né, com o presente, e mostrou o futuro. De ti eu farei uma grande nação. Então as escolhas de Deus, né, escolher sempre Deus. Escolher sempre Deus, né, amados? Orar para que Ele possa anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Os pensamentos de Deus são bem mais altos que os nossos pensamentos, né? O caminho de Deus é muito mais elevado do que o nosso caminho. Os pensamentos de Deus são inescrutáveis, né? A palavra de Deus diz que Ele revela ao Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Que Ele revela ao Espírito Santo os pensamentos dEle, e quem habita em nós? O Espírito. Então o Espírito ele vem para trazer, né, os pensamentos de Deus, o olhar de Deus, nos conduzir a toda a verdade. Abraço, Ju, Roama, ela tá aí, né, mandando um monte de coração. Tu achou que eu não estava vendo que tu estava aí? Tava vendo, sim. Linda, Roama, beijo, Rose também que está aí conectada. Vamos para a palavra nessa tarde? Vamos para a palavra nessa tarde. Abraço, Luana. Vi tua foto aí, a Luana que entrou aí.
Como está a voz? É a tua presença. Uma palavra nessa tarde tão gente linda. Eu não saio nem me mexo do lugar. Se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença. Só com tua Obrigada, Ju. Deus abençoe. A Ju sempre tão carinhosa, né? é a tua presença. É a tua presença. Vamos lá, então. Que me faz descansar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 13. Tá bom? A palavra vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como há de se salgar? Para nada mais é bom, meu Deus, para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Calma aí que eu quero ver outras versões aqui para a gente ler junto. Olha só. Vocês são o sal da terra, que a tornou suportável. Olha o que essa versão vai dizer. Vocês, a versão viva, vocês são o sal da terra, que a tornou suportável. Então nós somos o sal da terra, que tornou, Jesus falando, que tornou essa terra suportável. Olha essa versão aqui. Vós sois o sal da terra, que a tornou suportável. Se perderem seu sabor, que acontecerá ao mundo? Vocês mesmos serão jogados fora e tratados como coisas sem valor. Deixa eu ver aqui mais uma versão. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Olha a nossa responsabilidade. Olha o que Jesus falou acerca daqueles que servem a Ele, né? Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem... Calma aí, gente, que eu saí dali. Calma lá. Ah, meu Deus, vamos ver. Calma lá, que é ao vivo, né? Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Olha Jesus falando, né? Na Bíblia é a mensagem. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Se perder a capacidade de salgar, como que as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais a utilidade e acabarão no lixo. Ó. Meu Deus, é forte, né? É muito forte isso que Jesus falou sobre nós sermos o sal da terra. E se nós perdemos o sabor, ficarmos insípidos, né? Insípido é ser tolo. É agir totalmente como um tolo. É se fazer tolo. É fazer tolices. É perder a sua força e sabor. Então, quando Jesus está falando, amados, que nós somos o sal da terra, Ele está dizendo que nós estamos aqui, o sal, nós sabemos, né? Que lá no Antigo Oriente, o sal servia. Para que o sal servia, pastora Rô?
Para algumas coisas o sal servia, né? O sal servia para temperar uma oferta dedicada a Deus. Nenhuma oferta era dedicada a Deus sem antes ser temperada. Isso me faz lembrar, amados, que a Bíblia diz assim, que nós precisamos oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Então o sal, amados, ele era usado nas ofertas que eram levadas no templo. Não podia ser oferecido nenhuma oferta de alimento sem que fosse temperado pelo sal, sabe? Não poderia oferecer nenhum sacrifício de alimento, uma oferta de alimento, sem ser temperada pelo sal. Isso, amado, quando eu estava lendo, eu pensei assim, meu Deus, nós oferecemos tantas ofertas, nós fazemos tanto sacrifício a Deus, que muitas vezes não tem tempero, que muitas vezes não está salgado, que muitas vezes não estamos como sal da terra. Estamos oferecendo coisas a Deus em sacrifício ao Senhor, né? Que é o nosso culto racional, a Bíblia diz. Mas e as nossas ofertas estão temperadas com sal? As nossas ofertas estão dando sabor, né? A comunidade que nós congregamos, a nossa liderança. Como está o nosso tratamento? Em primeiro lugar, o sal representa o sabor. Como é que está o nosso tratamento, amados? Ofereciam ofertas temperadas com sal, que dava sabor. O que assim, sabe, amados, às vezes nós oferecemos ofertas, mas nós queremos oferecer oferta brigado com o nosso próximo. Nós queremos oferecer oferta de qualquer jeito. Nós queremos oferecer ofertas ao Senhor insípida, sem sabor. O que é insípido é quando eu sou tolo e mesmo assim quero oferecer oferta ao Senhor e quero me sacrificar ao Senhor. O insípido representa uma tolice, é estar tolo, sem força, sem sabor. Quantas ofertas nós estamos levando ao Senhor e nós não estamos sem sabor? Nós estamos sem sabor. Nós estamos, amados, oferecendo oferta por oferecer. Nós estamos levando oferta diante do altar, esquecendo que o Senhor diz que toda oferta que nós devemos levar ao altar e lembrar que se tem alguém que tem alguma coisa contra a nossa vida, deixa no altar a tua oferta e vai se consertar. Quantas vezes nós estamos insípidos, tolos nos nossos relacionamentos, tolos, fazendo ofertas. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Vamos ler isso daí? Sacrifício de tolo. Deixa eu achar aqui, tá bom? Vamos lá. Vou usar meu celular, o outro aberto ali. Então o sal, em primeiro lugar, eu quero falar que o sal representava o que salgava a oferta ao Senhor. Amém? Então o ser insípido que Jesus está falando é ser tolo, sem força, sem sabor, é agir com tolice. É não temperar, não deixar um mundo melhor. Vou ler aqui para você. Sacrifício de tolo. Olha só. Que Eclesiastes vai falar sobre as nossas ofertas e os nossos sacrifícios quando nós estamos insípidos, sem sabor, quando nós estamos agindo com tolice, fazendo a obra de Deus agindo com tolice, trazendo oferta ao altar. Pastora Rô, tá brava? Não tô brava, é a palavra que Deus me ensinou no meu coração. Vamos conversar aí. Quantas vezes eu já fiz, talvez você já fez também, um sacrifício de tolo, sabe?
insípido, sem sabor, que não traz sabor para o mundo, que não tempera a comunidade que nós estamos inserida, que não faz a diferença, que não traz gosto na vida de pessoas, que não traz alegria na vida de pessoas. Olha só o que ele vai dizer, Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Nem te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizere algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre os votos que fazes. Então é uma forma de ser insípido, agir com tolice, né? Agir com tolice, fazer esse sacrifício de tolo. Ai, amado, sacrifício de tolo, isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte. É uma oferta sem o sal. É uma oferta sem o sal da terra, né? Deixa eu achar aqui que eu quero só ler algo para você. Olha só, vocês estão entendendo? Um homem sábio mostra-se cauteloso quanto às práticas religiosas e devoção. Terá cuidado em realizar votos, mas também será cuidadoso em não fazer votos insensatos que o prejudique. Amém? Então, sacrifício de tolo, né? Aqui ele está dizendo que nós precisamos guardar o nosso pé quando nós entrarmos diante da presença de Deus. Entrar diante da casa de Deus, entrar na casa de Deus, para oferecer sacrifícios, para oferecer ofertas, para oferecer adoração, para oferecer a nossa vida como sacrifício santo e agradável diante do nosso Deus, que é o nosso culto racional. Será que nós estamos sendo insípidos? As nossas ofertas estão sendo sem sabor, insípida? Hein? Sem sabedoria, insípida, sem força, insípida, agindo com tolice, né? Então ele vai dizer que é melhor se chegar para ouvir. Ouvir primeiro, né? Ouvir a correção, ouvir a disciplina, ouvir ensino, para quando ofertar, amados. Quando ofertar com sabor, né? Aquilo que Levítico diz, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as ofertas aplicarás sal. Então o sal também representava, amados, lá, né, na antiguidade, a comunhão com Deus. Representava a comunhão com Deus. Você sabia que lá no Antigo Oriente, quando eles iam fazer um contrato, quando eles iam fazer um pacto, quando eles iam fazer uma aliança, eles se sentavam à mesa e comiam uma comida temperada com sal. Quando eles iam, né, fazer um contrato, quando eles iam entrar em aliança, eles sentavam à mesa e serviam uma comida temperada com sal. Eles não podiam servir uma comida sem sal. A comida tinha que ser temperada com sal, uma dose de sal, uma pitada de sal, para que aquele contrato, aquele pacto fosse realmente aceito. Isso lá no Antigo Oriente, né? Então, assim, quantos contratos na nossa vida, quantos pactos na nossa vida, alianças na nossa vida não estão temperadas com sal? Estão insípidas. O que isso representa? Que não são cumpridos. Não são cumpridos contratos, não são cumpridos votos, não são cumpridas as alianças, se quebra a aliança muito facilmente.
No Antigo Oriente, não, eles sentavam na mesa, serviam a comida, e quando eles serviam a comida, eles sabiam que aquele pacto, né? Que aquela comida que era servida com sal, que aquela comida que não era insípida, que aquela comida que tinha sabor, aquela comida representava uma comunhão, aquela comida representava uma aliança, aquela comida representava algo que não iria ser desfeito. E será, amados, que nós como os cristãos, nos dias de hoje, nós estamos sentando com pessoas, fazendo aliança, fazendo contratos, entrando em pactos, em sociedade, mas os nossos contratos, os nossos pactos, as nossas alianças, elas são insípidas, sem sabor. Não são temperadas com sal os nossos contratos, que diz que é verdadeiro, que diz que vai até o fim. Quantos contratos nupciais estão insípidos, sem sabor? Então, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo, ei, vocês são o sabor da terra, vocês serão usados para levar ofertas para o meu Pai, sacrifícios ao meu Pai, vocês serão usados para adorar o meu Pai, vocês nessa terra, vocês terão que firmar contratos, aliança. Ele está dizendo, cuidado para não se tornar insípidos, cuidado para não ficar fazendo aliança insípido, sem sabor. Cuidado com isso, amados. Nós precisamos tomar cuidado a ser fiel às nossas alianças, ser fiéis ao nosso contrato. Será que nós não estamos perdendo sabor no nosso casamento? Será que nós não estamos perdendo sabor na nossa amizade? Será que o mundo nos vê sem sabor? O sabor dá o gosto. Será que as pessoas nos veem e não têm gosto de estar conosco? Que coisa mais triste. Quando as pessoas não têm gosto de estar com você. Quando você vê alguém chegar e você se torna só suportável. Sabe aquela pessoa que as pessoas têm que só suportar? Não tem aquela alegria de estar junto. Não tem aquela vontade de estar presente. Não tem aquela vontade, sabe, amados, de sentar junto. Não tem aquela vontade de conversar, de mandar uma mensagem no WhatsApp. Não tem aquela vontade, quando vê um áudio da pessoa, a pessoa, meu Deus, lá vem o áudio, vai ter que escutar. Não tem aquela vontade de escutar a voz, não tem aquela vontade de caminhar junto. Por quê? Sem sabor, por causa das tolices. Amém? Então, no Antigo Oriente, eles faziam os pactos, eles faziam os contratos, eles chamavam a mesa tinha muito significado. Por isso que Jesus usou a linguagem do sal. O sal tinha muito significado. A mesa tinha muito significado, o sal tinha muito significado. Para oferta, para contratos. Amém? Então ele vai dizer assim, que também é para aliança de Deus, comunhão com Deus, eles também usavam sal, né? Então toda oferta dos teus manjares temperará com sal a tua oferta de manjares. Não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicará sal. Isso eu não estou falando, amados, que você tem que pegar, né, a tua oferta de dinheiro e jogar sal nela, né? Como muitas igrejas aí, nós vemos a corredor do sal. Não! Eu estou trazendo para você algo espiritual da nossa vida, que o sal representa uma maneira de agir na sociedade e uma maneira de agir para com Deus. As minhas ofertas, elas precisam ter sabor diante de Deus. As minhas ofertas precisam ter sabor diante dos homens. Era tanto para Deus quanto para o sacerdote. Porque essas ofertas, o sacerdote precisava comer. Amém? Se tornar insípido. O que é se tornar insípido? É se tornar sem sabor. É não ser leal à aliança com Deus, a não ser leal às alianças firmadas com as pessoas. É se tornar sem sabor, né? E quantas vezes nós estamos, amados, entregando ofertas de qualquer jeito. Entregando ofertas no altar de Deus, brigado com pessoas.
E Jesus vai falar sobre isso daí, quer ver? Vamos ver aí. Quem está entendendo diz amém, comenta. Vamos ver lá o que Jesus falou, né, no Evangelho. Calma aí que é ao vivo. Então, estar temperado com sal, amados, também é a nossa santificação, né? Porque o sal também representa a preservação, tá? O sal representa a preservação da nossa vida, a nossa santificação, a nossa busca a Deus. E Jesus vai falar assim, ó. Vamos ver aqui, ai, perdi o texto. Ai, meu Deus. Vamos lá, eita, tá travando hoje aqui. Calma lá. A oferta, amados, representa também a santificação. O sal representa a santificação, a preservação. Amém? O sal também representa, porque naquela época eles não tinham, né? Como nós temos hoje geladeira, congelador. Então imagina, eles tinham que caminhar no deserto, então eles colocavam, né? A carne, a comida mergulhada no sal. Então representava a preservação, a santificação. Então Jesus vai falar sobre o sal. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal do mundo. Tanto para a nossa vida, né? Preservar a nossa vida, preservar a nossa alma, preservar o nosso espírito, quanto levar outros também a se preservar. Mas se o sal for insípido, se o sal perder o cloreto, se o sal perder a sua essência, a pureza que ele tem na sua essência, se ele misturar com outras impurezas, ele não vai fazer a preservação do que ele tem para preservar. Isso representa também trazer coisas fora do contexto bíblico, trazer coisas fora do princípio bíblico para as nossas vidas, né? E quanto à oferta, Jesus vai falar assim, ó. Se você for levar a sua oferta no altar, espera aí, que hoje resolveu travar tudo, mas espera aí que nós vamos falar até o fim, tá bom? Vamos lá, que a gente está aprendendo junto, né, amados? Deixa eu só achar o texto aqui para você, coisa linda. Então nós estamos falando sobre o sal, que representava também
a oferta, né? Que tinha que ser temperado com sal, a oferta, né? Ah, vocês estão aí ainda. Eita, vamos lá. Tá na manivela aqui hoje, mas nós vamos. Ai, Jesus. Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5. Que Jesus vai falar, né? Vamos ver. Mateus 5, 23. Uma forma de ser insípido com as nossas ofertas. Uma forma de ser insípido com as nossas ofertas, né? Como, pastora Rô, que eu posso ser insípida com a minha oferta? Como é que eu vou entregar a Deus uma oferta sem sabor? Quer ver? Como é que tu vai entregar a Deus uma oferta sem sabor? Vamos ver aqui. Mateus 5. Tem paciência, tá? Que meu celular ele tá travando. Mateus 5. Capítulo 20, Mateus capítulo 5, versículo 23, e se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olha só, uma forma de entregar uma oferta insípida. É como é que é, pastora Rô? Uma oferta sem sal, uma oferta sem sabor diante de Deus, né? E diante dos homens. Quando você vai para ofertar na casa de Deus, quando você oferta, né, a sua vida, aqui está falando de uma oferta mesmo financeira, mas quando você oferta a sua vida, quando você quer se dedicar a Deus, quando você entrega, né, as coisas a Deus, dinheiro, qualquer coisa, mas daí você se lembrar, que coisa, irmão, Deus ele é tão justo, sabe? Que o Espírito Santo ele sempre vai lembrar você que você tem algo contra alguém. Até você mesmo próprio se lembra, né? Vou lá no altar entregar a minha oferta. Daí chega lá e lembra. Quem será que lembra a gente? Quem será que lembra a gente? A nossa consciência? O Espírito Santo lembra, né? Daquilo que a gente fez, que a gente foi insípido, sem sabor na vida de pessoas, né? Se tornou sem sabor na vida de pessoas, machucou pessoas, agiu com tolice, falou coisas que não devia falar, né? Foi lá entregar a sua oferta, uma oferta insípida, que não foi temperada com sal, sabe? Não foi temperada com os princípios da palavra, né? Não andou nos princípios da palavra,
E daí agora quer fazer as coisas assim de qualquer jeito, e daí não se conserta, não se reconcilia, não gera sabor na vida de ninguém. E daí quer vir e apresentar diante de Deus. Daí Deus vai dizer, Jesus vai dizer assim, ó: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Voltando, faze a tua oferta, né? Então ele chama para essa reconciliação. Ele chama para esse abraço, ele chama para esse perdão, trazer sabor, trazer alegria na vida de pessoas, sabe? Então uma forma de eu entregar uma oferta insípida é essa. Ser insípido é isso, sem sabor, sabe? Brigar, ir contra, maltratar, e depois chegar diante de Deus e achar que está tudo bem. Chegar diante de Deus e achar que está tudo certo. E o caminho do Senhor é um caminho de reconciliação. Tanto é que Jesus veio para reconciliar nós ao Pai. Então o caminho do Senhor, ele sempre vai nos conduzir à reconciliação. Ele sempre vai nos conduzir a ter sabor nas nossas comunhões. A ter sabor na nossa mesa. Né? Lembra que eu falei que o sal representava no Antigo Oriente, também eles usavam sal numa refeição em comunhão, numa refeição de acordo, numa refeição de pacto, numa refeição de aliança, sabe? E quantas alianças foram quebradas, quantos amigos foram feridos, quantas pessoas sentaram-se na mesa conosco e fizemos acordo, fizemos aliança. A refeição representa a aliança. E daí agora elas não fazem mais parte da mesa. Você as machucou, você as feriu, você fez algo contra, se tornou insípido para aquela pessoa, se tornou sem sabor, e agora nós achamos que está tudo bem. Não, o Senhor Jesus, ele sempre vai nos levar para o caminho da reconciliação, ele sempre vai nos levar para o caminho do perdão, ele sempre vai nos levar para o caminho da comunhão. Sempre vai nos levar para o caminho de estar juntos, de entrar em acordo. Amém? Quem está entendendo? É forte, né? Mas essa é a realidade. Quando Jesus falou, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. É muito forte. Ele está dizendo, tempera aí a tua oferta. Traz a oferta reconciliada. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está gerando aí no teu coração sempre? Você precisa abraçar, você precisa conversar, você precisa chamar para tomar um café, você precisa se expor, você precisa chamar ela para perto. Sabe essa pessoa? O Senhor está fazendo lembrar. Qual é outra forma, pastora, de eu estar oferecendo coisas? Qual é outra forma, pastora, de eu estar insípido? Qual é a outra forma de eu estar sem sabor? Qual é a outra forma, pastora, de eu estar sem sabor? Como é que eu posso estar sem sabor para as pessoas? Nós vamos ver isso em Colossenses 4, 6. Vamos ler Colossenses 4, 6. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Vamos todos juntos cantar assim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor.
Vamos lá, então. Qual é a outra forma de eu ser insípida? Eu já fui insípida algumas vezes. Será que você foi sem sabor algumas vezes? Cuidado para não perder o sabor, porque quando perde sabor é difícil, né? Como que eu possa ser insípida? Colossenses 4:6 vai dizer assim: a vossa palavra seja sempre temperada, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha aqui o que a Bíblia vai dizer. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, cada um tem uma resposta. Cada pessoa, amados, do seu convívio, cada pessoa que Deus criou, elas não são um robô, sabe? Elas não são feitas em série. Você precisa responder cada um segundo a medida de cada um. Amém? Você tem que tratar segundo a medida de cada um. E ele vai dizer, amados, que a nossa palavra tem que ser agradável. Uma palavra agradável, ela é temperada com sal. Ela tem um tempero. Agora, uma palavra que não é agradável, ela é insípida. Ela não tem sabor. Ela não tem sabor. Uma palavra desagradável não agrada ninguém. Uma palavra desagradável, ela não traz gosto na vida de ninguém. Amém? Ela não traz gosto na vida de ninguém, uma palavra desagradável. Será que nós estamos as nossas palavras estão desagradáveis, insípidas? Aquilo que Jesus falou, vós sois o sal da terra. Se você perder o sabor, você se tornará insípido. As nossas palavras precisam ser temperadas. Aumenta, Senhor, fogo em nós. Acende o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro.
Diga santo, diga santo, 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 mais uma vez, Kadosh, Baruch haba Hashem Adonai, Baruch haba, holy, 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 holy. One more time, holy, open the door, open gates from heaven, holy. Quem já pensou? Quem já pensou? Em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, glória, glória de Deus. Quem já pensou no Santo dos Santos, em outro lugar? Não sei mais viver, Senhor. Onde eu estiver, clamar, 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 clamar. Deus vem, Deus vem, Deus vem, Deus vem. Glória, 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 glória. Glória, 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 Adonai. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adoro. Paz, voltei, voltei. Fui só resolver um negócio ali, mas voltei. Paz do Senhor, Antônia. Paz do Senhor. Então, nós estamos falando como que é uma forma de nós sermos insípidos, né? Como que é uma forma de ser insípida? É uma forma, né? Colossenses 4:6 vai dizer assim, né? Conforme eu li ali, a vossa palavra seja temperada sempre com graça, temperada com sal, para que sabeis como convém responder a cada um, né? Olha que coisa mais linda. Será que nós estamos sendo insípidos nessa área? Né? Será que a gente está sendo sem sabor nessa área? Falando grosseiramente, não respondendo da forma adequada, né? Responder a cada um. Responder a cada um, amados. É isso que Jesus falou, né? Sobre o sal.
Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5, verso 13, conforme eu li aqui para você, ele vai dizer que nós somos sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como que há de se salgar de novo? Para nada mais é bom senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Acabar sendo pisado pelos homens. Quero ver aqui, amados, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, 49, vai dizer assim, ó: porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Paz do Senhor, pastora Regi. Entende sal em vós mesmo e paz um com os outros. Então, qual é a outra forma de se tornar insípido? Né? Uma das formas de se tornar insípido é não responder de forma agradável e não usar palavras temperadas com sal. Não é que a palavra que sai da minha boca tem que lançar sal nas pessoas. Não, é usar palavras agradáveis, saber responder a cada um. Se eu sei o jeito da pastora Regi, né? Que é toda carinhosa, né, pastora Regi? Por que eu vou responder ela de forma grosseira? Se eu sei o jeito da Antônia, por que eu vou responder ela de forma que vai machucar ela? Se eu conheço a Ju, se eu tenho que responder a Ju, por que eu não vou ser agradável ao responder a Ju? Se eu conheço a Rose, né, e eu preciso conversar com ela, eu preciso me comunicar com ela, eu preciso ter comunhão com ela. A comunicação, amados, é a comunhão. A comunicação é uma aliança. Corta a comunicação de um relacionamento para você ver se esse relacionamento vai para frente. Não vai para frente. Sem comunicação não tem relacionamento. Sem comunicação não tem aliança. Toda comunhão, todo relacionamento e toda aliança é necessário ter comunicação. Mas como que alguém vai querer se comunicar com alguém que é desagradável? Com alguém que é grosso? Com alguém que é perturbador, com alguém que ofende? Hein? Como que alguém vai ter o gosto de te querer por perto, se a minha palavra é uma palavra que não dá ânimo? Se a minha palavra é uma palavra que não afirma ninguém? Se eu não consigo elogiar ninguém? Se eu não consigo colocar ninguém para cima? Se eu não consigo dizer, Ju, vai dar certo, Ju, Deus é contigo no teu ministério. Se eu não consigo ver a Ju ser usada, né, no ministério de dança, no ministério aqui na rádio, no ministério da palavra, né, no diaconato e todas as outras áreas que ela atua, se eu não dizer para ela, Ju, olha, parabéns pelo teu trabalho, se eu não conseguir ser agradável, amados, com o meu próximo, se eu não conseguir ser agradável com o meu irmão, se eu não conseguir levantar ninguém, só oprimir com as minhas palavras, como é que eu posso ter sabor? Como é que eu sou um sal da terra? Eu me torno insípida, eu me torno sem sabor. E aos poucos eu vou me tornando sem sabor, sabe? Desagradando com palavras, não temperando a minha palavra com sal, não sabendo responder a cada um. Cada um é diferente. Eu tenho que saber como tratar cada um de forma diferente. Não fazer acepção de pessoas, mas eu tenho que saber responder com quem é mais frágil. Eu tenho que saber responder. Às vezes os maridos estão sendo insípidos, como pastora Rô, que os maridos estão sendo insípidos. São grossos com o vaso mais frágil. Falam coisas para as esposas. Às vezes os pais estão sendo insípidos, como pastora Rô, perdendo sabor. Como que não está sendo sal? Sendo grosso. Sabe, amados? Agindo com tolice. Não falando coisas boas para o filho, causando a ira dos filhos. Efésios vai dizer, pais, não irais os vossos filhos. Como que as mulheres podem ser insípidas? Falando contra o marido. Como que eu posso ser insípida nas minhas amizades? Sabe? Falando pelas costas, não compreendendo meu amigo quando ele falha comigo, não compreendendo meu amigo, sabe, amados, quando ele... Porque todos nós temos falhas, todos nós, eu falho, você falha, todos nós falhamos.
Então, a gente vai perdendo o sabor. Nós temos que tomar cuidado para não perder o sabor. Para não perder o sabor. Como Colossenses diz, né? Vou até ler de novo aqui, que eu tive que sair para atender uma ligação, mas estou aqui. A vossa palavra seja sempre com graça. Seja sempre com graça, com bondade, se colocando no lugar do outro. Temperada com sal, para que sabeis como vos convém responder a cada um. Uma forma de ser insípido é ser desagradável. É tratar os outros com grosseria, ferir com palavras. Ferir com palavras. Quem nunca foi ferido com palavras e quem nunca feriu? Cuidado para não perder o sabor, né? Outra forma de ser insípido, pastor Arro. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. E paz uns com os outros. Como que é a forma de eu me tornar, de ser sal? Sal no meio da minha congregação, sal na comunidade, sal no meio da família, sal nos relacionamentos, sal nas alianças, nos contratos, tendo paz uns com os outros. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos, tendo e paz uns com os outros. Jogar sal é ter paz. Ser sal é ter paz. Lembra o que Hebreus diz? Buscai a santificação e a paz uns com os outros, sem a qual ninguém verá a Deus. Se tornar insípido, não vai ver a Deus. Se tornar insípido, não vai ter revelação de Deus. Se tornar insípido, infelizmente, amados, Jesus Cristo que falou, vai ser lançado fora e vai ser pisado pelos homens. Sabe? Será que nós não estamos sendo pisados às vezes porque nós estamos insípidos, sem sabor nos nossos relacionamentos? Estamos falando palavras desagradáveis, não temos paz uns com os outros. Como está a tua vida? Quando Jesus se apresentava no meio dos discípulos, ele dizia, a paz esteja convosco. Daí tem aí, né? Uns irmãos aí, né? A paz esteja convosco. Ele está no meio de vós, né? Paz esteja convosco. Ele dizia, a paz esteja convosco. Ele dizia, eu vim para trazer paz. Eu vim para ser sal. Eu vim para trazer sabor. Aí, ó. E a gente vê isso quando os discípulos estão trancados dentro de uma casa com medo dos judeus, com medo da morte, porque Jesus havia sido entregue pelos judeus e morto pelos judeus. Eles estavam trancando dentro da casa. Quando Jesus se apresenta a eles, a primeira coisa que Jesus vai falar é, a paz esteja convosco. Ele está dizendo, eu vim trazer um pouco de sal aí para vocês. Eu vim temperar a vida de vocês. Eu vim trazer uma alegria. Então, quando nós buscamos a paz uns com os outros, nós estamos sendo sal. Foi Jesus Cristo que falou em Marcos 9:50. Olha o que ele falou. A gente já leu muitas vezes sobre isso. Como que é eu ser sal e como é que eu vou ser insípido? Estou mostrando para você. Já falei para você no começo da palavra que o sal representava a oferta do altar que tinha que ter sal. O sal ia nas refeições quando chamavam pessoas para contratos, alianças e pactos na antiga aliança, né? Na Antigo Oriente. Ele chamava as pessoas para comer junto e a comida tinha que ser temperada com sal, como era a forma de uma assinatura e um acordo. O sal também representa como é que eu posso ser insípido, com palavras desagradáveis e não tendo paz uns com os outros. Como é que eu posso ter sabor e ser sal da terra? Quem aí quer ser sal da terra? Eu quero ser sal da terra. Como é que eu posso ser sal da terra, pastora Rô? Tendo paz uns com os outros. Tendo paz uns com os outros. Como está a paz?
Será que você está chegando nos lugares e você tem visto pessoas reunidas com medo, pessoas reunidas com medo da morte, pessoas reunidas sofrendo? Os discípulos estavam sofrendo, eles estavam reunidos com medo da morte, trancafiados. Quando Jesus falou, chegou e falou: Paz esteja convosco. Ei, como está sendo as suas chegadas no meio de pessoas? Como está sendo a sua chegada no meio de pessoas? Será que você tem dito: Paz esteja convosco? Será que você está indo, nós estamos indo para o meio das pessoas em paz, ou nós estamos levando guerra? Nós estamos nos tornando insípidos, levando guerra. Não! Jesus falou: tendo sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Paz uns com os outros. Amém? Olha que forte. A palavra, ela se completa, né, amada? A palavra, ela se liga. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, e o 34 e o 35, vai dizer: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor dele? A mesma coisa que Jesus falou em Mateus: nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não quero ser lançado fora. Você quer ser lançado fora? Eu não, eu quero dar sabor, amados, aonde eu estiver. Eu quero levar paz, sabe? Paz do Senhor, pastora Lu. Eu quero levar paz nos ambientes que eu entrar, como Jesus dizia: paz esteja convosco. Ele saboreava, né? Ele levava sabor para os ambientes. É isso que ele diz para nós. Vós sois o sal da terra. Ele deu uma ordem: vai, vocês já são o sal da terra. Vocês são chamados para saborear. Vocês são chamados para levar paz uns com os outros. Entrar nos ambientes e as pessoas olhar e dizer: chegou paz. Quantas vezes, amados, pessoas entram em ambientes com trajando trajes de guerra, né? Entra no ambiente já falando palavras de guerra, palavras desagradáveis, se tornando insípido. O que a pessoa, quando ela se torna insípida, sem sabor, porque por causa disso que a gente vê muitas pessoas lançadas, né? Lançadas no monturo, porque se tornaram sem sabor, se tornaram insípidas, né? Quando Jesus usa essa linguagem de ser lançado fora e ser pisado pelos homens, amados, ele está usando uma expressão que quando o sal ele perdia a pureza dele, se tornava impuro, né? Perder o sabor também era se tornar impuro, deixar ser levado, deixar entrar no meio ali dele, né? Não tinha mais a pureza do cloreto e entrava impurezas no sal. Então aquele sal ele já não prestava mais, estava sem sabor, porque deixou entrar impureza, deixou entrar contaminação. Aquilo, o sal, quando ele é puro, quando ele é puro do cloreto, ele não deixa entrar contaminação nos alimentos, ele preserva. Só que quando o sal ele deixa entrar impurezas, né, nele próprio, daí ele não vai mais preservar, ele não vai ter mais a santificação, muito pelo contrário, ele vai cooperar para que para que não tenha preservação, para que não tenha santificação. Então esse sal, eles tinham que pegar esse sal que não estava mais puro, que estava carregando impureza, eles tinham que lançar no chão. Sabe, amados? Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para uma vida pura. A palavra de Deus diz que tudo é puro para quem é puro. Deus nos chamou para nos santificar progressivamente. Pastora Rô? Pastora Rô, é tão difícil. Amados, é progressivamente. Hoje você já não é mais o mesmo da semana passada. Hoje, se você for inteligente, se for alguém temente a Deus, você já não vai estar mais cometendo os mesmos erros que você cometeu semana passada, que você cometeu ontem.
Você tem todos os dias a oportunidade de santificar, a oportunidade de se chegar mais a Deus, a oportunidade de resistir ao diabo e não permitir que as contaminações do mundo venham até você para tirar a sua pureza, para fazer com que você não perdi a palavra agora, não santifique, né? Não seja santificado. Então, esse sal que perdia a impureza, ele ia para onde? Para o chão. Ele ia para alguns degraus, né? Eles pegavam esse sal dos rituais para Deus, né? Esse sal da oferta para Deus. Se ele perdia a pureza, se ele era contaminado, se ele não conseguia mais fazer aquilo que ele era chamado para fazer, cuidado, se você não consegue mais cumprir aquilo que você é chamado para fazer, amados, cuidado. Cuidado. Quando ele não conseguia mais cumprir o que ele era chamado para fazer, ele era jogado nos degraus do templo. Nos degraus do templo. E por que ele era jogado nos degraus do templo? Para que quando as pessoas subissem os degraus em adoração, subissem o degrau para sacrificar a Deus, subissem o degrau para adorar a Deus, para estar na casa de Deus, eles não se escorregassem. Eles não escorregavam. Por isso que Jesus diz, não vai prestar para mais nada. Sabe? Não vai mais prestar para adorar, não vai mais prestar para estar diante do Senhor. Vai ser pisado pelos homens. Só vai ver pessoas subirem em direção a Deus, pessoas estarem assentadas nos lugares celestes, pessoas subirem em direção à adoração, mas não vai conseguir mais subir. Por causa disso que tem pessoas, amados, que não conseguem mais estar na casa de Deus, que não conseguem mais subir para adoração, que não conseguem mais estar na congregação, que não conseguem mais estar em comunhão, porque foram insípidas, se tornaram sem sabor, não foram sal. E Deus permitiu que elas fossem lançadas. Jesus falou, cuidado, vai ser pisado pelos homens. Vai ver pessoas se dirigir a Deus, vai ver pessoas serem levantadas, vai ver pessoas subir os degraus. Não sei se existe o degrau em Deus, né? Não sei, Jacó viu a escada lá, né? Todos nós estamos assentados, né? Em Cristo, nos lugares celestiais. Estamos em Cristo, né? Sem acepção. Mas claro que nós sabemos que tem as posições eclesiásticas, que tem a hierarquia, né, em autoridade. Mas essas pessoas, amados, elas acabam sendo pisadas por quê? Porque elas só vão ver outras pessoas buscando a Deus, outras pessoas buscando adoração, outras pessoas entrando para o templo, outras pessoas recebendo bênção de Deus e ela não. Mas nós precisamos analisar a nossa vida. Mas por que eu estou sendo pisado? Outra forma que eles faziam com o sal, que se tornava insípido, eles jogavam nas ruas, né? Nas construções das ruas, para que as pessoas passassem naquele caminho. Muitas vezes, amado, quando nós nos tornamos insípidos, sem sabor para essa terra, sem sabor para esse mundo, sendo desagradável com pessoas, não tendo paz uns com os outros, muitas vezes nós vamos ficar pelo meio do caminho. Porque o sal jogado, ele não caminha. O sal, quando é jogado no caminho, ele não caminha. Ele fica parado lá onde ele foi jogado. E ele vê outras pessoas caminhar. Ele vê outras pessoas ser conduzidas por Deus. Ele vê outras pessoas caminhando. Então, amados, é uma palavra de reflexão. É uma palavra de exortação, né? Eu não vou poder ficar... Júcia, eu estou aqui até as 3, porque eu preciso resolver muitas coisas hoje à tarde ainda. Mas essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração nessa manhã, né? Como que eu posso me tornar insípido? Como é a forma de eu me tornar uma pessoa insípida? Então nós aprendemos hoje, né, sobre isso. Como que eu me torno insípido? Amém, amados? Então saiba que Deus não nos chamou para se tornar insípido sem sabor. Muito pelo contrário.
Ele chamou nós para ser sal da terra, saborear, né? Dar sabor para a terra, preservar a santificação na terra. E Ele não nos chamou para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Vamos escutar mais um louvor aí, nós já vamos orar? Diga isso. Eu sou filho de Deus. Declare, declare, declare. E eu sou filho de Deus. E eu sou filho. Você é filho de Deus. Glória a Deus, graças a Deus, você é filho de Deus, Deus te chamou para ser sal da terra, tá bom? Não para perder o seu sabor, não para se tornar insípido, tolo, nem para ser pisado, não para ser jogado e pisado pelos homens, para ver. Não, Deus te chamou para subir os degraus da fé, Deus te chamou para caminhar o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, de tudo que eu falei hoje, o que eu quero dizer para você é: não se torne insípido, não se torne insípido. Permaneça o sabor na sua vida. Amém? Vamos orar? Graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós ouvimos uma palavra nessa tarde que foi uma palavra de ensino a nós, de como nos tornar, Senhor, como sal, como ser sal e como não nos tornar insípidos. Senhor, eu quero falar ao Senhor, Pai, que nós precisamos muitas vezes rever, Pai, a nossa postura, rever as nossas atitudes, rever as nossas palavras, Pai, rever os nossos conceitos, rever, Pai, tantas coisas na nossa vida. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos faça lembrar, Pai, do que nós precisamos, Pai, mudar, do que nós precisamos, Senhor Deus, nos santificar. Pai, se existem contaminações na nossa vida, Senhor, que estão fazendo nós perder o sabor, se existem coisas na nossa vida, Senhor, seja por palavras, seja por guerras, seja por defamação, contenda, que está nos fazendo perder o sabor, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos alerte, que o Senhor fale conosco, porque nós não queremos ser, Pai, essas pessoas que o Senhor deu a elas sabor, que o Senhor deu a elas vida, mas elas, conforme, Pai, foi passando o tempo, elas foram perdendo, Pai, aquilo que o Senhor deu. Senhor, nós não queremos ser lançados fora, nós não queremos ser pisados, não, nós queremos, Senhor, pisar os degraus da fé, Senhor, mas não pisar em pessoas, Senhor. Nós queremos pisar os degraus que o Senhor tem, Pai, em direção à adoração, em direção, Senhor, ao Senhor, em direção às regiões celestes, em direção, Senhor Deus, a direção que o Senhor tem, em direção à sua voz. Eu sei que o Senhor está nos chamando, Senhor, para algo profundo. Eu sei que o Senhor está nos chamando para um tempo mais, Pai, de purificação, para um tempo de santificação, para um tempo de reconciliação. Oh, Deus, eu sinto o Senhor nos chamando, Pai, para um tempo, Pai, de mais adoração, de consagração, que nós iremos subir, Senhor, ao Senhor, Pai. Assim como o povo subia ao Senhor, Pai, em adoração, Pai, naquele tempo, nós iremos subir ao Senhor também, Senhor, porque o Senhor está nos chamando, a Tua voz é clara, o Senhor está nos chamando para a reconciliação, o Senhor está nos chamando para a santificação, o Senhor está nos chamando para a paz, Pai, nesse mundo, para a paz no meio da família, o Senhor está nos chamando para entrar em lugares de desespero, o Senhor está nos chamando para entrar em lugares de medo, o Senhor está nos chamando em lugar de sofrimento, Pai, para levar paz no meio daquelas pessoas, assim como quando o Senhor entrou naquele lugar e o Senhor falou aos seus discípulos: paz esteja com todos, paz esteja convosco. Senhor, isso é ser sal. Muito obrigada pelo entendimento, e faz de nós, Senhor, verdadeiros sal da terra, Pai, que não serão jogados fora.
e nem pisados pelos homens. Amém? Então, amadas, essa foi a programação Mulheres Segundo o Coração de Deus, hoje um pouquinho mais curta, porque eu preciso preparar muitas coisas hoje à tarde ainda, correr, tá bom? Então, na segunda-feira, a pastora Rô vai estar aqui novamente com a programação, a partir das 13 horas. Amanhã nós teremos a programação Sexta com Deus, com o diácono Rubens. Amém? Quinta-feira que vem nós vamos ter a estreia do programa da EBU, Escola Bíblica UNIT. Olha que bênção, né? A Escola Bíblica UNIT é sempre nas quartas-feiras, então na quinta-feira o professor que ensinar vai estar junto com o coordenador aqui na rádio para debater o assunto daquela aula. E também nós teremos um podcast com a Juliana Andrade na segunda-feira a partir das 9 horas, logo nós anunciamos para a estreia, tá bom? E eu conto aí com a audiência de vocês, ajuda a publicar aí a página do Facebook, logo nós estaremos no YouTube também transmitindo, tá bom? Tudo isso para a semana que vem. Então, um beijo no seu coração e até a próxima programação Mulheres Segundo o Coração de Deus. Vão ser sal, hein? Vão ser sal da terra. Tempera aí com palavra. Procura alguém para temperar a vida dela com palavra. Tempera a tua palavra com sal. Seja agradável na vida de alguém, tá bom? Beijo no coração e até segunda-feira.